Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que nesse devocional você possa ser edificado, fortalecido, fundamentado em Cristo Jesus. O tema de hoje é Jesus é suficiente, parte 2, onde nós falamos alguma coisinha sobre isso e hoje nós vamos dar sequência a esse assunto que é muito importante e é muito original e a gente com certeza nos dias atuais ele é muito claro e muito necessário também para a minha vida no tocante a entender se Jesus é ou não suficiente para a minha vida. Então, se nós olharmos a história da igreja nos últimos 2000 anos atrás, nós muitas vezes vamos encontrar tempo e energia em frases como Jesus e algo mais. Sempre foi falado de algo mais, que nós precisávamos ter Jesus e fazer ou ter algo mais. E muitas vezes, ao olhar a situação em que Jesus viveu no passado, a gente vai ver que quando ele conviveu com o seu povo, com os judeus, eles muitas vezes até mesmo começavam a declarar Jesus e mais as leis. Então o que eles faziam? Eles faziam o seguinte: Jesus, ele tem a sua colocação na história, mas para os judeus as leis precisam estar junto com Jesus. E as duas coisas, Jesus e as leis, é o que levava ao complemento de algo para a vida deles. Mas em muitos momentos da história, nós vamos ver pessoas falando sobre Jesus e os sacerdotes. E não só isso, mas nós vamos ver também Jesus e as mais amorosas intenções da mãe de Jesus. A gente vê isso já em João capítulo 2, quando Jesus estava em Caná da Galileia para realizar um casamento. A mãe de Jesus chega e pergunta para ele e faz até mesmo um questionamento. Olha, você não vai fazer algo? As pessoas estão esperando aqui. E quando nós olhamos isso, a gente vê que Jesus, ele é suficiente para fazer o que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer, do jeito dele, no momento dele. Então, muitas vezes, as pessoas querem envolver Jesus com as intenções de alguém ou com alguma coisa. Noutra época, era Jesus e o batismo certo. O que era o certo? Batizar por imersão, por aspersão ou por afusão? E nós temos aí várias coisas e vários questionamentos sobre isso. Essa tendência de Jesus e algo mais é como uma gripe terrível que volta de vez em quando e a igreja não consegue se livrar dela. Infelizmente, as pessoas hoje estão envolvidas com Jesus e algo mais. Nunca elas declaram que Jesus é suficiente. Elas precisam estar fazendo algo mais para completar aquilo que Jesus precisa ou aquilo que elas precisam deixar Jesus agir. Ou seja, elas precisam de algo mais para serem completas. Jesus não está sendo completo e muito menos pleno na vida dessas pessoas. E isso vem de muito tempo. E infelizmente muitas pessoas elas ficam ricas e poderosas enquanto essa doença vem maltratando a igreja e os seus discípulos. Por quê? Porque quando eu e você descobrirmos que Jesus é suficiente, nós não precisaremos mais de nenhuma outra coisa a não ser se render somente a Jesus. O que acontece hoje é que as pessoas precisam prender as pessoas na igreja. E para prender pessoas na igreja, estão sempre fazendo o algo mais. Não sou contra em fazer movimentos. Pelo contrário, você pode fazer o movimento que você quiser, desde que esse movimento tenha Jesus como o principal alvo.
Não tem problema nenhum você fazer campanha, de você fazer jejum, de você fazer o que você achar que deve ser feito. Mas você precisa, dentro do que você faz, campanhas, movimentos, você precisa colocar Jesus como suficiente. E é isso que muitas vezes atrapalha a igreja, porque as pessoas passam a confiar muito mais no movimento e na campanha e deixam de desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Mais uma vez eu vou dizer, não está errado fazer campanha e movimentos, desde que campanhas e movimentos estejam exaltando sempre Jesus e colocando ele como suficiente. Porque o dia que não puder fazer movimentos, o dia que não puder fazer campanhas, e esse dia está chegando, nós vamos ter que achar suficiência em Jesus. E nós precisamos encontrar isso agora. É neste momento. Porque olha só, o mundo espiritual sabe dessa situação e sabe da fraqueza humana ao ponto de criar meios e mecanismos que tirem o foco da suficiência de Jesus. O mundo espiritual sabe disso. E quanto mais nós dermos brecha e força para ele, mais destrutivo vai ser para a igreja. E por isso que está crescendo muito. Muitos movimentos crescem, mas será que Jesus cresce da mesma forma que o movimento está crescendo? Então, olha só, aqui envolve algo muito interessante. As Escrituras dizem que o Pai e o Espírito Santo afirmam que Jesus é perfeitamente suficiente para redimir e restaurar a humanidade. O Pai e o Espírito Santo estão dizendo isso. Por isso, o foco do Novo Testamento é Jesus e nada mais. E Paulo destrincha isso de uma maneira muito clara e muito sucinta ao apresentar o Evangelho de Jesus para as pessoas, e principalmente em Roma, onde era uma cidade totalmente fechada. Se o Espírito Santo e o Deus Pai estão afirmando que Jesus é suficiente para redimir e restaurar a humanidade, a pergunta que eu quero fazer é: por que Jesus ainda não é suficiente para a sua vida? Por que Jesus ainda não é suficiente para a sua vida? Eu vou ler aqui a pergunta do autor. Será que a perfeição nos é tão estranha e rara que sempre achamos necessário acrescentar algo mais? Isso é terrível. Por quê? Porque isso vira uma mania. Por isso, a minha orientação para você é: viva um dia de cada vez. Viva momento após momento, crendo que Jesus é suficiente. Creia nisso. Creia somente nisso. Assim você vai experimentar sua perfeição e suficiência em você. O Pai e o Espírito, eles querem somente Jesus por você, porque eles são um com Jesus, ontem, hoje e para sempre. Aí que está uma coisa maravilhosa para se pensar. Eu espero que você pense. Eu espero que você faça isso. Eu espero que você aceite a suficiência de Jesus como o Pai e o Espírito aceitam a suficiência. Porque quando você aceitar isso na sua vida, o algo mais não terá mais necessidade. O algo mais não terá mais necessidade. O algo mais não terá nenhum tipo de força. E isso é um alívio, isso é libertador para a minha vida e para a sua vida. Então, neste dia e neste devocional, o meu desafio para você é: Jesus precisa ser suficiente. O algo mais, ele precisa ser retirado da sua vida, porque o algo mais não te leva para perto de Cristo. O algo mais te leva para mais longe de Cristo, porque o mundo espiritual sabe disso. E ao saber disso,
o mundo espiritual joga eu e você cada vez mais distante dessa suficiência. Então, o meu desafio é, vamos começar a declarar, Jesus, seja bem-vindo aqui, e o Senhor é suficiente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você, e até breve, no próximo devocional, Passeio na Vinha. Fique na paz, fique com Deus.